Olá, eu sou a Cleo, representando o Grupo Espírita Razim, para mais um tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falaremos sobre não julgue para não ser julgado. O assunto está contido nos itens 11, 12 e 13 do capítulo 10. Mas antes de iniciar, vamos pedir a Jesus que nos envolva com um pouquinho do seu calor, do seu amor e da sua luz, através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o tema de hoje, ele se passa lá nos tempos em que Jesus esteve encarnado aqui na terra, onde os escribas e os fariseus, que eram seus perseguidores, tentam mais uma vez pegar Jesus de surpresa, provocando para que ele caísse em contradição e falasse algo, se posicionasse contra a lei de Moisés. Então, os escribas, que eram os doutores da lei, e os fariseus, que eram um grupo de judeus, só pessoas da elite e de classes dominantes. Bem, então eles juntos apresentaram a Jesus uma mulher que foi surpreendida em atitudes de adultério e levaram ela até a presença de Jesus, questionando ele, perguntando o que ele achava, já que a lei de Moisés ordenava o apedrejamento nestes casos. Então Jesus respondeu: aquele que dentre vós não tiver erro e não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aos poucos, todos foram se retirando até o momento que ficou só Jesus e a mulher acusada. E Jesus disse a ela: onde estão os seus acusadores? E já que eles não têm condições de condená-la, eu também não a condenarei. Vá e não peques mais. Então aqui já tem um ponto de reflexão, que seria a chance que temos, que ao errarmos, percebermos, podemos seguir em frente, podemos corrigir, nos reintegrar no caminho de Deus. E Jesus, que tem muita autoridade moral, já que ele é o espírito mais iluminado e evoluído que transitou encarnado entre nós. Ele que tem toda essa autoridade, toda essa envergadura moral, ele foi indulgente. E assim ele nos ensinou que não devemos condenar o outro, aplicando aquele rigor que jamais aplicaríamos a nós mesmos. Nem condenar os outros naquilo que facilmente desculpamos em nós, ou naquelas pessoas que são os nossos próximos preferidos, Aquele famoso ditado, 2 pesos e 2 medidas. Aos meus amigos, toda a condescendência. Aos não amigos, todo o rigor da lei. E antes de censurar uma falta de alguém, observemos se essa questão não se aplica a nós mesmos. E é fato que no dia a dia estamos sempre sendo solicitados e estimulados a opinar, a nos posicionar nos mais diversos campos da nossa vida. O social, familiar, o campo profissional, o campo político. E é característico do ser humano rapidamente emitir considerações e opiniões sobre a conduta moral alheia. É isso que em geral fazemos, temos essa tendência. Às vezes até mesmo no noticiário, por exemplo, pessoas que nem conhecemos, pessoas estranhas ou às vezes celebridades. Aí reunimos lá algumas poucas informações que vimos ali, ouvimos ali, e facilmente já emitimos julgamentos
sobre situações que acabamos de tomar conhecimento. Então, a fala do Evangelho, ela nos chama a ter cuidado com nossas ideias, com os nossos julgamentos, com as nossas observações, na forma como encaramos, julgamos tudo isso e como processamos intimamente. Porque quando emitimos uma opinião, um parecer sobre alguém, estamos automaticamente nos sujeitando a receber de volta em algum momento onde seremos questionados e julgados da mesma forma. E esta passagem também nos traz a questão da projeção ou a transferência, que seria assim, quando não aceitamos os nossos próprios erros, transferimos essas nossas dificuldades, esses nossos ônus a terceiros, que assim fica mais fácil, né? Vamos procurar um culpado e ficamos o tempo todo caçando esses culpados para transferir. E foi isso que os escribas e fariseus fizeram, acusando aquela mulher, sem sequer observar os próprios pecados. E caíram em si, assim que Jesus chamou a atenção deles, que eles também tinham muitos pecados. E me lembra também uma historinha antiga, embora do nosso tempo. É uma historinha que talvez muitos já conheçam, mas ela é bem pertinente. É sobre uma mulher que olhava através de sua janela e via o quintal da vizinha. Lá no quintal tinha o varal, onde a vizinha estendia as roupas lavadas. E essa mulher sempre comentava com o marido: nossa, olha que roupa suja, nossa, que roupa encardida, mal lavada. E todos os dias ela fazia isso. Até que um determinado dia, ela olhando pela janela, ela se surpreendeu, que ela se deparou com a roupa toda limpinha, branquinha e toda com boa aparência, com as cores firmes, vivas. Aí ela logo concluiu: trocar o produto de lavagem dessas roupas. Ou então, acho que passaram por uma outra pessoa mais caprichosa para lavar, porque estão realmente em muito melhor estado, com uma aparência muito melhor. E foi quando o marido dela falou: não é isso que aconteceu. É porque ontem eu limpei os nossos vidros da nossa janela, que estavam incrustados de poeira e de outras sujeiras. Vejam, é um exemplo simples, uma historinha simples, mas ele indica bem como nós somos muito efetivos para perceber, para falar, para apontar as situações dos outros, até ensinar os outros como eles devem conduzir a vida deles. E por outro lado, nós somos cegos, sensíveis e melindrados para perceber em relação a nós, para aprender e ouvir quando alguém diz algo sobre nós mesmos. E com o contexto que vivemos atualmente, vale a pena, faz sentido refletir que muitos conceitos que nos direcionam desde sempre já não fazem sentido. O sentido que pensávamos, ou que talvez fizesse muitos anos atrás, hoje já não faz mais. É tempo de renovar, de desconstruir esses velhos conceitos batidos e que, em geral, percebemos hoje que se configuram preconceituosos, intolerantes, excludentes. E aí podemos pôr no lugar um padrão divino de convivência fraterna, de condescendência, de indulgência, e que certamente tornará mais leve para todos nós a passagem por esta reencarnação. É claro que eu falando assim também parece simples, nossa, mas tantas virtudes assim, não vou conseguir isso de uma hora para outra, nenhum de nós vai. Mas só o fato de percebermos e já nos esforçarmos nesse sentido, colocarmos isso como um propósito, já é um grande passo. E também, se não tivermos nada de bom para dizer sobre alguém, não digamos nada, é melhor. Se tivermos alguma questão adversa com aquela pessoa, façamos orações e vibrações para ela. E lembrando também que calar não significa necessariamente concordar, permitir, compactuar ou fugir de alguma responsabilidade. E podemos também, inclusive, nem ter uma opinião ou um posicionamento. Não somos
obrigados a ter posicionamento e opiniões sobre tudo. Até porque somos espíritos aprendizes, somos imperfeitos, estamos em evolução. Logo, não estamos prontos. Então, estando em formação, não precisamos ter tudo pronto, tudo formado, tudo opinado. Certo? Bem, esse tema, ele é amplo, ele é atraente, mas o nosso tempo é curto e não dá para estendermos e esgotarmos o quanto gostaríamos. Mas o Evangelho está aí à disposição, recomendo que consultem o capítulo 10 para mais conhecimentos. E assim vamos chegando à nossa parte final, onde costumeiramente fazemos as nossas vibrações. Vibrar é emitir sentimentos e pensamentos positivos para fortalecer e socorrer aqueles que necessitam por meio de nossa energia amorosa. E as equipes espirituais fraternas, elas coletam essas vibrações e se utilizam desta nossa boa vontade, dessa nossa amorosidade e direcionam em favor dos necessitados de amparo. Amparo de ordem física, moral, emocional, espiritual. Vibremos então pela atmosfera do planeta Terra, emanando muita luz. Essa luz em direção àqueles lugares mais sombrios, onde há maior concentração de preconceito e de miséria. Vibremos por todos os países que compartilham conosco esta experiência de transição planetária, onde de provas e expiações estamos progredindo para o planeta em regeneração. Vibremos pelos governantes do nosso querido Brasil e que recaia sobre eles o olhar divino e a misericórdia por este país que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vibremos pelo Grupo Espírita Razim, que sempre amorosamente nos recebe, nos acolhe, por todos os trabalhos e estudos que ele realiza. Vibremos para todos nós e que a cada dia tomemos como base o exemplo de Jesus, de que não nos cabe julgar e que possamos oferecer aos outros toda a consideração e misericórdia divinas que tanto pedimos para nós, que tenhamos a consciência tranquila, aplicando na prática, porque não adianta louvarmos as falas do Evangelho sem darmos o próprio e efetivo exemplo. Que adotemos o exercício da compreensão e tolerância com as dificuldades alheias, na mesma medida em que as temos para conosco, e que sejamos ajudados por Jesus a retirar de nós esses julgamentos apressados e sempre lembremos de nos perguntar: o que Jesus diria? O que ele faria? E assim, em nome dele, Jesus, o nosso Mestre, e de Deus, o nosso Pai, agradeço em nome do Grupo Espírita Razim e até o próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.